Está no ar o programa Espaço Cidadão com Robson Carvalho. No ar, o nosso programa Espaço Cidadão, chegando em todo lugar onde tiver internet, pelo nosso canal do YouTube, Robson Carvalho. Pode localizar também pelo Robson Cidadão, faz a sua inscrição, como também lá no Spotify com o mesmo nome, e ainda chegando a TVT São Paulo e retransmissoras por todo o Brasil, e ainda a TV 247, nosso portal 247, e o Congresso em Foco, que são também parceiros do nosso Espaço Cidadão. Hoje, vamos discutir aqui numa parceria com o Observatório das Metrópoles o tema muito importante que atinge a todos nós, que é moradia e política habitacional. Temos 3 pesquisadores e pesquisadoras do Observatório das Metrópoles. Temos aqui o Daniel Vasques, do Observatório das Metrópoles, Núcleo Baixada Santista, em São Paulo, ele professor da Unifesp. Também conosco a professora Luana Callas, da Universidade Federal de Goiás, e ela é do Núcleo da Região Metropolitana de Brasília, e ainda conosco do Núcleo da Região Metropolitana do Recife, a professora da Universidade Federal de Pernambuco, Daniele Rocha. E eu já dou boas-vindas ao nosso primeiro convidado de hoje, Daniel Vasques, da Baixada Santista. Te perguntando, professor, qual é a sua visão sobre o acesso à moradia digna, de interesse social, isso conectado à questão da urbanização de assentamentos, muitas vezes precários? Muito bem. Primeiramente, obrigado pelo convite, Robson. Cumprimento também a quem nos assiste. Eu penso que a política habitacional é central na agenda social do país, né? É um problema que envolve especialmente famílias em situação de vulnerabilidade. A moradia é um marcador, acaba sendo um marcador importante, né, para essa definição, né? E aí você tem, né, um vasto cardápio, vamos colocar assim, de políticas para atender essas necessidades sociais, tá? Que vão desde a regularização, como você colocou, né? Moradias em situação mais precária ou que necessitam de mais da documentação em ordem, né? Essa é uma política importante, tá? E também, né, a produção de moradia popular, né? Mais unidades habitacionais sendo contratadas, construídas, né? Então, esse é um outro eixo da política habitacional, né? E, e eu não consigo enxergar a política habitacional também distante, né, da questão urbana, né? Acho que esse é um debate que eu tento fazer ali no núcleo do Observatório das Metrópoles, né? Porque, caso contrário, se você abre mão de política urbana, você pode estar reproduzindo uma lógica do mercado imobiliário, né? E está promovendo, né, ou reforçando um processo de periferização, né? E não incluindo famílias, né, no tecido urbano, onde há uma oferta de serviços, enfim, e isso implica, né, essa periferização implica depois em custos indiretos que vão ter que ser assumidos pelo poder público, né? Então é importante você pensar as duas políticas integradas, tá? A regularização fundiária que você me perguntou é uma parte importante, claro, porque ali podem estar famílias né, famílias que em situação de favela, né, precisa ver também a questão ambiental, né, que podem estar inseridas né, na parte urbana, na parte onde há oferta de serviços públicos, né, e serviços de infraestrutura, como saneamento, por exemplo, em que uma ação de qualificação dessas moradias e de permanência das pessoas naquele território seja a melhor opção, né? Então, eu tenho que trazer esses 3 elementos, né? As opções de política habitacional, tá? Que é a regularização e a produção de moradias populares,
e depois, e junto com a política urbana. Acho que podemos começar por aí. Perfeito. Maravilha. Vamos sair agora da região sudeste do Brasil, da Baixada Santista, São Paulo, e vamos para a região centro-oeste, em Brasília. Vamos ouvir a professora da Universidade Federal de Goiás, Luana Callas. E até pensando no que falou o professor Daniel, eu penso no seguinte, que onde e como você mora vai impactar na sua vida, né? Isso é muito importante a ser considerado. E eu pergunto à professora Luana sobre o seguinte: muitas vezes se pensa na capital federal, Distrito Federal, o plano piloto, como um grande exemplo de estrutura, de moradia, de urbanização. Mas eu pergunto, o Distrito Federal como um todo, para além do plano piloto, ele possui as mesmas estruturas? Brasília possui as mesmas estruturas urbanas, de moradia, a mesma política habitacional, a mesma, digamos assim, esse mesmo padrão, ele está nos quatro cantos da cidade? Bom, obrigada pelo convite, né? É um prazer estar aqui. Sobre a questão estarem, né, a infraestrutura igualmente distribuída em todo o Distrito Federal, eu vou incluir, inclusive, o entorno, eu diria que, se for comparar no espaço metropolitano, não, né? O espaço metropolitano ele se divide basicamente na grande metrópole, que é o Brasília, chamado Distrito Federal, e no restante das cidades do entorno, que inclui Goiás, desculpa, né, os municípios de Goiás, mais alguns municípios de Minas Gerais. Só que não vem a distribuição igualmente, né? O DF ele tem uma produção muito maior, uma qualidade muito maior, obviamente, não é suficiente, mas atende muito mais do que se a gente for comparar com os municípios do entorno, né? E isso prejudica muito, porque no fato do Distrito Federal ter uma melhor apresentação de infraestrutura, faz com que as pessoas queiram ir morar lá, né? Porque tem mais condições, embora não suficientes. E no entorno já não é tanto assim. A gente tem uma contribuição do Estado em tentar desenvolver políticas públicas para contemplar, né, a habitação, a moradia, mas também é insuficiente para a demanda, né, que existe no local. Perfeito. Vamos sair do centro-oeste do Brasil e vamos agora para o nosso querido Nordeste. Eu que sou de Natal, né, faço doutorado lá em Brasília também, mas estou nesse momento em São Paulo, né, ver aí a tecnologia nos unindo. E vamos agora ouvir a professora Daniele Rocha, da Universidade Federal de Pernambuco. E eu pergunto, professora, por que o novo plano diretor do Recife tem sofrido tantas críticas, né? O que há de errado com o plano diretor do Recife, que, sem dúvida, pode ser comum a várias outras partes do Brasil quando se trata do plano diretor? Bom dia, né, a todos. Desculpa aí, bom dia, boa tarde, boa noite. E obrigada aí o convite de Robson, uma alegria aí estar com vocês. No caso do plano diretor do Recife, né, a grande discussão foi durante o processo de participação, né, como inicialmente ele se deu previsto para 4 meses, depois estendeu-se para 6 meses, mas a linguagem técnica, né, de difícil acesso dos moradores que realmente são os interessados, né, os protagonistas do processo, participar na sua amplitude. Então, a questão da participação popular foi uma das grandes críticas. A outra Sobretudo, questão. professor, aqueles dos bairros mais populares, aquela população mais carente, né, que sofre com a situação de moradia muitas vezes precária, né, e precisa de uma política habitacional, mas muitas vezes não consegue colocar a sua voz nesse debate que descamba para um lado muito técnico. Exatamente, Robson. E a questão, né, da participação é fundamental porque a cidade é um espaço de disputas, né? Então, nesse momento de elaboração de um plano diretor, né, é onde os direitos eles podem ser operacionalizados. Constitucionalmente, o direito à moradia ele se concretiza também como um direito à cidade, ou seja, a população, né,
pobre conseguir permanecer no local onde ocupou. E, assim, as zonas especiais de interesse social é um instrumento urbanístico extremamente importante para que essa população consiga permanecer historicamente onde ocupou, nos lugares centrais com infraestrutura. Então, uma outra crítica ao plano diretor é que aqui no Recife é muito forte a questão das ex. Nós temos mais de 40 anos, né? Em 2023 completou 40 anos das 27 primeiras ex na Lei de Uso do Solo de 1983. Às vezes que Então, são essas zonas especiais de de interesse interesse social. social. E aí o plano diretor, de certa forma, torna mais vulnerável esse instrumento, à medida que algumas áreas que estão à margem de eixos centrais da cidade, elas foram flexibilizadas os seus parâmetros. Então, a grande crítica dos movimentos sociais ao plano diretor é essa questão. O que é que ela traz como impacto negativo para essas populações na prática? É uma pressão, né, para que as margens dessas vias importantes da cidade passem a ser ocupadas por empreendimentos de porte, condomínios, né, condomínios verticais, edifícios, e aí aquela população vai sendo expulsa, seja diretamente com essa nova regularização desses terrenos lindeiros, essas vias de grande circulação, seja também com a chegada desses novos usos, né, para uma classe social diferente, ela gerar um encarecimento daquele bairro para a população que já estava lá. Estamos conversando no programa Espaço Cidadão de hoje sobre uma temática muito importante que é moradia e política habitacional. Vamos a um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. A gente vai para o intervalo e volta já. Bem-vindo de volta ao Espaço Cidadão. Estamos de volta com o nosso Espaço Cidadão, discutindo um tema muito importante que é moradia e política habitacional. Vamos voltar para a Baixada Santista em São Paulo, sudeste do Brasil, com o professor Daniel Vasques. Professor Daniel, como é que a desigualdade social, no seu entendimento, impacta nessa segregação urbana e na moradia, no tipo, na qualidade dessa moradia? Muito bem, né? Então, a segregação, a gente fala, é a separação, né? Vai ter cidades para os ricos, ou cidades para a classe média, parte da cidade para os pobres, né? E a gente já tem estudos bastante consolidados, né? De que a pobreza é um problema, né? Claro, mas e ela se agrava quando ela é apartada, né? Quando ela não está, as oportunidades geradas, né, para o pobre, quando a rede social dele é menor, quando ele não está inserido, quando está periferizado, é muito mais difícil, por exemplo, as chances de um emprego formal, né? Então, a pobreza, a questão urbana, ela também explica, né? Essa questão da segregação também explica um agravamento do problema da pobreza, tá? Então, você tem o mercado imobiliário e ele vai produzir pela lógica do lucro, né? Esse é o papel dele, né? Se você deixar na mão dos empresários, dos construtores, eles vão buscar, né, empreendimentos onde a margem de lucro é maior. Eles vão produzir para quem tem condições de pagar, né, de obter um financiamento, honrar com esse financiamento. Para você compensar isso e garantir o direito à cidade aos mais pobres, né, e, portanto, combater a segregação, você precisa da política. Tá? Você precisa da política habitacional, da política urbana, de forma integrada, como eu falei na minha primeira intervenção, né? Então, você tem instrumentos para isso, né? Então, primeiro, na política, vamos pensar em produzir moradias, tá? Vamos pensar em produzir moradias, que as cidades, as famílias
o ciclo vital das famílias fazem que os filhos se casem e demandem E moradia, com né? Então, qualidade, né, professor? com qualidade, exatamente, né? Então, tem a ver, a questão da cidadania, a pessoa tem direito à moradia, né? É um direito social importante, assegurado, né? Então, você precisa pensar em produzir moradias. Se deixar na mão do mercado, ele vai produzir moradias para quem tem condições de pagar e aprofundar essa segregação. E aí vem a necessidade da política pública governamental. Exatamente, eu destacaria isso. E aí você tem possibilidades, né? E a necessidade de integração. Então, a minha colega Daniele, de Pernambuco, destacou as EIs, né? As Zonas Especiais de Interesse Social. Significa demarcar aquele território e falar, olha, esse território tem que ser destinado à moradia popular, né? Tem que ser destinado à produção de moradias, né? Fora produção de moradia pública, que a gente fala, que seria, se a gente pensar no programa Minha Casa Minha Vida, que eu queria comentar isso em algum momento, né? Destinado para a faixa 1, para aqueles que são com nível de renda menor, uma produção pública altamente subsidiada, né? Então, você demarca aquele território, protege aquele território da especulação imobiliária e diz, e reserva e fala aqui precisa ter moradia popular, incluindo essa população do tecido urbano e reduzindo esse processo de segregação. Então, a política é Perfeito. importante para isso, Robson e colegas. Maravilha. Agora vamos saindo do Centro-Oeste, vamos voltar para o nosso Nordeste com a Daniele Rocha, professora da Universidade Federal de Pernambuco. E eu gostaria de saber, professora, perdão, não, vamos para a Luana agora, né, em Brasília. Muito bem, vamos com a Luana agora em Brasília. Gostaria de saber, lá no Centro-Oeste com a Luana, né, qual é a relação, pensando nisso que o professor acabou de falar, entre uma produção habitacional baixa, ou seja, poucas construções de imóveis, como há um freio muito forte, me parece, no centro de Brasília, na capital federal, no plano diretor, né? Qual é o impacto que isso traz em relação aos valores dos imóveis, né? E de que maneira isso acaba, por exemplo, até fazendo com que essas pessoas não consigam viver, ou sejam expulsas da possibilidade de viver no centro de Brasília. Eu vou fazer um gancho com o que o professor Daniel falou, que é justamente ela tem muita relação com essa segregação, né? E é justamente o atendimento dos tipos de faixa de renda da população, né? Então, a política habitacional hoje está muito voltada para a faixa 2, 3, até acima. No DF tem essa característica, bem acima de 8 salários mínimos, inclusive. Enquanto que a faixa 1, ela, assim, é reduzidíssima, porque ela é totalmente subsidiada, são casas a custo zero para essa população que não tem condição nenhuma de comprar, de adquirir uma moradia, e isso dificulta ainda mais, né? Quando a gente fala do DF, a gente nota que a faixa 2 e 3 é a que é a mais atendida, né? Por quê? Porque elas conseguem pagar esse imóvel, tem uma qualidade relativamente boa, a gente pode dizer assim, sem análise prévia do projeto, que eu acho que tem que ser feita essa análise, eu acho que precisa de uma verificação dessa produção habitacional, se ela está adequada, falando politicamente. Por quê? Porque muitas vezes a gente constrói, o governo constrói e constrói com baixa qualidade ambiental, né, projetiva daquela habitação. E aí eu já puxo para o lado dos municípios do entorno. A qualidade não é tão boa quando se fala da faixa 1, principalmente. Quando vai para a faixa 2, já tem uma melhoria, mas eu também colocaria um pouquinho atrás da orelha e a gente tentar fazer essa análise sobre essa produção habitacional que tem sido feita. Por quê? Porque além de ser só uma produção sem pensar na infraestrutura total, né, para poder adequar essa moradia, para chamar de moradia digna, toda a infraestrutura, serviços e tudo que é necessário para que uma pessoa viva dignamente, a gente tem que ter essa inclusão de outros equipamentos, de serviços públicos e de atendimento, por exemplo, do lixo, né, da coleta domiciliar urbana, que é muito mais dificultada com a produção habitacional que é feita às margens da cidade. Então, quanto mais estende
município ou a área do perímetro urbano, o atendimento desse serviço fica mais difícil, né? E isso eu falo tanto para o DF quanto para os municípios do entorno. Então, sempre a gente vai ter essa dificuldade, né? A segregação ela vai se acentuar por conta disso, porque a produção sempre está às margens, embora exista muita área vazia na cidade, podendo ser incluída ali uma moradia mais digna, mais adequada e tendo todas as infraestruturas e serviços, e a gente tem essa dificuldade, né? Então, Sem dúvida. fazendo esse gancho com o que o professor Daniel falou, eu acho que seria isso mesmo, né? Estamos conversando no programa Espaço Cidadão de hoje sobre uma temática muito importante que é moradia e política habitacional. Vamos a um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. A gente vai para o intervalo e volta já. Bem-vindo de volta ao Espaço Cidadão. Estamos de volta com o nosso Espaço Cidadão, discutindo um tema muito importante que é moradia e política habitacional. Vamos agora à região Nordeste com a professora Daniele Rocha, da Universidade Federal de Pernambuco. Professora, o que é que a Lei de Uso e Ocupação do Solo tem a ver com essa discussão da moradia, da construção de uma política pública habitacional que seja mais justa, que seja mais digna, sobretudo para quem mais precisa? Robson, a legislação urbanística é um instrumento importante para garantir o acesso dessa população ao direito à cidade. Então, nós temos toda uma legislação urbanística que vem desde o Estatuto da Cidade e traz vários instrumentos que permitem que essa população tenha a possibilidade de ter acesso à moradia, à infraestrutura, à participação. Então, esses instrumentos que o Estatuto traz, eles se materializam na legislação do município, na legislação municipal. Dessa legislação, o plano diretor é a guia maior que define as zonas, né, principais, e a lei de uso do solo ela vai trazer a utilização desses instrumentos, como, por exemplo, a possibilidade de se verticalizar em algumas áreas e a possibilidade de preservação ambiental em outras áreas e a possibilidade também de uso social. Então, o plano diretor ele já traz nessas diretrizes, por exemplo, de reocupar o centro histórico com a população de baixa renda, que é uma tendência nacional, porque nós temos no centro vários imóveis ociosos e com a infraestrutura instalada muito boa. E a lei do uso do solo, ela vai trazer a regulamentação desses parâmetros, dessa forma, desse processo de ocupação, e também dentro das zonas especiais de interesse social, que a gente já citou, hoje no Recife, no município, né, na capital, nós temos 76 tipo 1, que são as áreas que foram consolidadas, foram ocupadas espontaneamente. Mas a demanda é muito maior, porque existem vários assentamentos que ainda não foram reconhecidos. E a lei do uso do solo também traz uma oportunidade de a gente incorporar mais áreas que não foram reconhecidas como zonas especiais, e inclusive as zonas especiais tipo 2, que são as áreas vazias, que são destinadas à implantação de conjuntos habitacionais. Então, é um debate muito importante a lei do uso do solo, porque nós temos no Recife o plano diretor de 2021 e estamos ainda com a lei de uso do solo de 1996. Então, precisa atualizar essa lei do uso do solo para que esteja em sintonia também com as diretrizes, as novas diretrizes do plano diretor, que inclusive estabelece alguns desses instrumentos, como a outorga onerosa do direito de construir e Perfeito. regulamentado. Enfim, são técnicos esses instrumentos, mas é importante Maravilha. discutir com a população para que eles, né, se apropriem de como ele pode se transformar
no seu dia a dia como um direito concreto. Estamos no programa Espaço Cidadão de hoje, falando sobre moradia e política habitacional. E para você que nos acompanha pela TV, a entrevista fica por aqui, mas ela continua no nosso canal do YouTube, Robson Carvalho. Pode localizar também pelo Robson Cidadão ou ouvir no Spotify com o mesmo nome. E ainda você nos encontra na TV 247, no Brasil 247 e também no portal Congresso em Foco. A gente espera você lá para assistir a entrevista completa e compartilhar. Você ouviu o Espaço Cidadão com Robson Carvalho.